se te obrigassem a se transformar na frente de todos, apenas para provar que você não é nada? Serafine nunca havia se transformado em público. Nunca porque não podia. Nunca porque não era permitido. Nunca porque ninguém esperava isso dela. Ela era apenas uma serva, criada nas sombras da alcateia Pedra da Lua, aprendida a baixar os olhos, a falar pouco, a ocupar o mínimo de espaço possível. Invisível. Esquecível. Segura apenas enquanto não chamasse atenção. Mas agora, a atenção era tudo o que ela tinha. Correntes de prata mordiam seus pulsos, queimando a pele com uma dor que ela não ousava demonstrar. O peso do metal a mantinha de joelhos no centro do círculo sagrado. 500 lobos a observavam em silêncio absoluto. Nenhum deles se movia. Nenhum deles a defendia. No centro, diante dela, o cálice sagrado ainda pulsava com um brilho fraco. O brilho que responde apenas à verdadeira luna. E todos tinham visto. Isolde tinha visto. A noiva do Alfa deu um passo à frente. O vestido cerimonial impecável. O sorriso frio demais para ser nervosismo. Seus olhos desceram até Serafine como quem observa algo sujo no chão. Transforme-se. A voz ecoou pela clareira como uma sentença. Serafine sentiu o sangue gelar. Ela sabia o que aquilo significava. Transformar-se em público, acorrentada, sob prata, não era um teste. Era uma execução lenta. Ou confesse agora que você é uma fraude. Alguns lobos desviaram o olhar. Outros observaram com curiosidade cruel. Esperavam o colapso, o choro, a vergonha. O que ninguém percebeu foi o calor. Porque bem abaixo da dor da prata, algo antigo começou a despertar dentro de Serafine. Algo que não pedia permissão. Algo que não aceitava ordens, e Isolde ainda não sabia. Mas algumas chamas não podem ser apagadas. E algumas vergonhas. Na verdade, são glórias esperando o momento certo para incendiar tudo. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Já pegou seu cafezinho ou chá? Então deixa eu te contar uma história. As correntes de prata queimavam minha pele como ferro em brasa, deixando marcas vermelhas e pulsantes em meus pulsos, enquanto 2 guardas me arrastavam pelos corredores de pedra do templo da lua eterna. Meus pés descalços raspavam contra o chão irregular, tropeçando a cada poucos passos, mas eles não diminuíam o ritmo. Não importava se eu conseguia acompanhar ou não. Servas não mereciam consideração, especialmente servas acusadas de heresia. O corredor parecia interminável, iluminado apenas por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de granito negro. O cheiro de musgo e incenso antigo preenchia meus pulmões, misturado com algo mais amargo. Medo. Meu próprio medo, ácido e sufocante. 3 dias. Apenas 3 dias desde que minha vida havia desmoronado. Eu estava limpando o santuário interno, como fazia todas as manhãs antes do amanhecer, quando isso aconteceu. O cálice sagrado descansava em seu pedestal de mármore, um objeto de beleza hipnotizante, ouro trabalhado com runas antigas, incrustado com pedras que brilhavam como estrelas capturadas. Era meu dever polir sua superfície, remover a poeira que se acumulava durante a noite, garantir que estivesse perfeito para as cerimônias. Meus dedos haviam tocado o metal frio, e então... calor. Um calor impossível, como se 1000 sóis tivessem explodido sob minha pele. O cálice havia brilhado com chamas douradas, não fogo real, mas luz pura e ardente que iluminou todo o santuário. Por um momento aterrorizante e maravilhoso, eu senti algo acordar dentro de mim. Algo antigo, algo poderoso. E então, ouvi a voz dela. O que você fez? Isolde estava parada na entrada do santuário, seus cabelos loiro-platinados brilhando como prata à luz das tochas, seus olhos azul-gelo arregalados. Não com admiração,
com horror, com fúria. A noiva prometida do Alfa-Rei. A filha do alto sacerdote Dorian. A futura Luna da Alcateia Pedra da Lua. E ela havia me visto. Havia visto o cálice responder ao meu toque. Eu deveria ter corrido naquele momento. Deveria ter fugido para a floresta, para além das fronteiras da Alcateia, para qualquer lugar que não fosse aqui. Mas eu era estúpida, ingênua. Ainda acreditava que a verdade importava. Eu não fiz nada, minha senhora. Havia sussurrado, soltando o cálice como se ele queimasse. O que de certa forma queimava. Eu só estava limpando, eu juro. Mentirosa! A voz de Isolde cortou o ar como uma lâmina. Você profanou o objeto sagrado com seus truques sujos. Você ousou tocar o que pertence apenas àqueles de sangue puro. E agora, 3 dias depois, eu estava sendo arrastada para meu julgamento. Os guardas me empurraram através de uma porta dupla de carvalho maciço, e de repente estávamos lá. O salão do conselho. Meu estômago revirou. O salão era vasto, circular, com teto abobadado tão alto que se perdia nas sombras. Bancos de pedra se elevavam em camadas, formando um anfiteatro onde centenas de membros da Alcateia já estavam reunidos, seus rostos virados para o centro do salão. Para mim. Tochas e braseiros iluminavam o espaço com luz alaranjada e tremeluzente, fazendo as sombras dançarem como fantasmas nas paredes. Mas era o altar que dominava tudo, o altar das chamas eternas. Ele se erguia no centro exato do salão, uma estrutura de pedra negra, esculpida com runas que pareciam pulsar com vida própria. E no topo dele, em uma urna de cristal e ouro, queimavam as chamas eternas. Fogo que nunca se apagava, alimentado não por lenha ou óleo, mas por algo muito mais antigo. Magia, vontade divina, o sopro da própria deusa da lua. As chamas dançavam em tons de azul e prata, com lampejos ocasionais de dourado, e eu podia sentir o calor delas mesmo a metros de distância. Diziam que o fogo havia sido aceso há 500 anos, durante o reinado da primeira Luna, e que jamais havia esmorecido desde então. Diziam que apenas aqueles de sangue puro de lobo podiam se aproximar sem queimar. Diziam muitas coisas. Os guardas me forçaram a ajoelhar a poucos passos do altar, e o calor intensificou, fazendo minha pele formigar. As correntes de prata em meus pulsos pareciam pesar como pedras, puxando meus braços para baixo, fazendo meus ombros arderem com o esforço de simplesmente permanecer ereta. Serafine. A voz ecoou pelo salão, profunda e carregada de autoridade. Você foi convocada perante o Conselho de Anciãos e o Alto Sacerdote para responder por crimes contra o sagrado. Ergui os olhos e encontrei o Alto Sacerdote Dorian, sentado em um trono elevado, diretamente oposto ao altar. Ele era um homem imponente mesmo na velhice, com cabelos grisalhos que caíam até os ombros, barba longa e olhos que pareciam ver através das mentiras. Suas vestes eram elaboradas, túnicas de veludo púrpura bordadas com fios de prata, um medalhão em forma de lua crescente pendurado em seu peito. Aos lados dele, os 5 anciãos da Alcateia observavam em silêncio severo, seus rostos esculpidos em julgamento. Mas era a figura à direita de Dorian que fazia meu coração afundar ainda mais. Isolde. Ela estava de pé ao lado do trono de seu pai, linda como sempre, com seu vestido de seda branca que brilhava como luz de lua capturada. Seus cabelos estavam trançados com fitas prateadas, e em sua testa descansava um pequeno diadema, o símbolo de sua futura posição como Luna. Ela me olhava com uma expressão de desdém gelado, como se eu fosse algo repugnante que tivesse rastejado de debaixo de uma pedra. E atrás dela, nas sombras, eu podia ver a silhueta do Alfa-Rei Cassius. Meu coração deu um pulo doloroso. Eu o havia visto apenas de longe ao longo dos anos. O Alfa-Rei raramente interagia com servas. Ele era uma figura distante, poderosa, quase mítica. Cabelos negros como carvão, olhos cinza-prata que pareciam enxergar sua alma, uma cicatriz que cortava seu maxilar esquerdo, marca de uma batalha antiga contra lobos renegados,
Diziam que ele era justo, mas inflexível, que sua palavra era lei, que ele nunca quebrava um juramento. E ele havia jurado se casar com Isolde 3 anos atrás, quando a aliança entre o trono e o templo foi selada. Ele não se moveu, não falou, apenas observava com aqueles olhos de prata impassíveis. Serafine, repetiu o alto sacerdote. E percebi que ele esperava uma resposta. Você entende do que está sendo acusada? Minha garganta estava seca como cinzas. Não, vossa santidade. Não fiz nada de errado. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Descrença, desdém, alguns risos abafados. Isolde desceu os degraus do estrado com graça estudada, seus passos ecoando no silêncio tenso. Ela parou a poucos passos de mim, olhando para baixo com aqueles olhos azul gelo que pareciam queimar com frio ao invés de calor. Nada de errado? Sua voz era doce como mel envenenado. Você profanou o cálice sagrado, um artefato que apenas aqueles de linhagem real e pura podem tocar, e quando o tocou, ele reagiu. Ela pronunciou a última palavra como se fosse uma blasfêmia. Isso só pode significar uma coisa, continuou Isolde, virando-se para endereçar o salão inteiro. Sua voz subiu, cheia de indignação virtuosa. Ou ela usou feitiçaria suja para enganar o cálice, ou... Ela fez uma pausa dramática. Ela não é o que afirma ser. Confusão me atingiu como um soco. Eu nunca afirmei ser nada além de uma serva. Exatamente. Isolde girou de volta para mim, seu vestido esvoaçando. Uma serva. Uma órfã sem nome, sem linhagem, sem história. E ainda assim, o cálice responde a você como se você tivesse direito ao toque sagrado. Ela se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro que ainda assim carregava para cada canto do salão. A menos que você não seja realmente uma de nós. A menos que você seja... meio humana. O salão explodiu em sussurros chocados. Meio humana. A pior acusação que podia ser feita contra alguém na Alcateia. Nascer de um lobo e um humano resultava em crianças fracas, defeituosas, frequentemente sem lobos próprios. Eles eram tolerados, mas nunca verdadeiramente aceitos, nunca parte da Alcateia de verdade. Não, sussurrei, sacudindo minha cabeça. Não, isso não é verdade. Eu sou uma loba. Eu tenho um lobo. Então onde está ele? Isolde interrompeu, sua voz subindo novamente. Por que você nunca se transformou durante as corridas de lua cheia? Por que você sempre desaparece quando a Alcateia caça junta? Por que você nunca mostrou sua forma de lobo a ninguém? Porque eu tinha medo, queria gritar. Porque da única vez que me transformei, sozinha na floresta aos 16 anos, meu lobo era pequeno e fraco, e havia chamas dançando em minha pelagem. Chamas que me aterrorizaram tanto que eu jurei nunca mais me transformar onde alguém pudesse ver. Mas não consegui forçar as palavras para fora. Silêncio dela é confissão, declarou um dos anciãos, um homem de rosto severo chamado Marcos. Se ela tivesse um lobo verdadeiro, ela já teria se transformado para provar. Talvez ela seja totalmente humana, sugeriu outro ancião, uma mulher de cabelos brancos chamada Elara. Talvez ela tenha sido plantada aqui por inimigos da Alcateia, usando algum tipo de magia para se passar por uma de nós. Magia que permitiria que ela ativasse o cálice, acrescentou Isolde, e pude ouvir o veneno de satisfação em sua voz. Ela estava adorando isso. Magia que a faria parecer digna quando ela é apenas... nada. As palavras atingiram como golpes físicos. Nada. Era isso que eu sempre fui para eles. Menos que nada. O alto sacerdote Dorian ergueu uma mão, e o salão silenciou instantaneamente. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos sondando, dissecando. Então suspirou, como se carregasse o peso do mundo. Há uma maneira de resolver isso, disse ele finalmente. Uma prova que não pode ser enganada por feitiçaria ou truques. Meu coração afundou. Eu sabia o que estava por vir. Você se transformará aqui, agora, diante do altar das chamas eternas e de toda a Alcateia reunida.
Sua voz era final como uma sentença de morte. Se você possui um lobo verdadeiro, de sangue puro, ele surgirá. Se você é meio humana, ou alguma abominação criada por magia negra, bem, o fogo sagrado revelará a verdade. Ele se inclinou para a frente, seu medalhão balançando. E se você recusar a se transformar, ou se for incapaz, isso será considerado confissão de suas mentiras. E a punição para a heresia e engano é o exílio permanente. Você será lançada para além das fronteiras da Alcateia, onde os lobos renegados e criaturas das terras sombrias a encontrarão. Exílio, que era apenas outra palavra para a morte lenta e solitária. Minha voz falhou. Tentei novamente. Vossa Santidade, eu nunca... Transforme-se. A ordem veio de uma voz diferente. Grave. Autoritária. Inegável. Alfa Cassius havia dado um passo à frente, saindo das sombras. A luz das tochas dançava em seu rosto angular, destacando a cicatriz em seu maxilar, o poder contido em cada linha de seu corpo. Ele usava roupas simples de couro negro e uma capa de pele de lobo, mas não precisava de adornos para irradiar autoridade. Seus olhos prateados encontraram os meus, e algo estranho aconteceu. Por um momento fugaz, senti um puxão, como se uma corda invisível tivesse se esticado entre nós, vibrando com uma intensidade que fez minha respiração prender. Meu lobo, que havia estado quieto e assustado dentro de mim, de repente se agitou. Mas então o momento passou, e a expressão dele se fechou novamente em máscara de pedra. Transforme-se agora, ele repetiu, ou aceite seu exílio. Não havia escolha. Nunca havia escolha para pessoas como eu. Os guardas removeram as correntes de prata, e eu segurei meus pulsos queimados, sentindo a pele latejando onde o metal havia deixado marcas vermelhas e bolhas. Lentamente, forçando minhas pernas trêmulas a obedecerem, levantei-me. O salão estava em silêncio absoluto agora. 500 pares de olhos me observavam, esperando, julgando. Alguns com curiosidade mórbida, outros com antecipação cruel. Isolde tinha um sorriso pequeno nos lábios. Um sorriso de vitória. Dei um passo em direção ao altar, e o calor das chamas eternas lavou sobre mim como uma onda. Não era doloroso. Era estranho, quase reconfortante, como estar perto de uma lareira familiar. Outro passo. Foi então que o cheiro me atingiu. Incenso. Mas não o incenso normal usado nas cerimônias. Havia algo errado com ele. Algo amargo e metálico que fazia meu estômago revirar e minha cabeça girar. Os braseiros ao redor do altar estavam fumegando com algum tipo de erva que eu não reconhecia. Folhas roxas escuras misturadas com flores brancas murchas. Meu lobo, que havia começado a se agitar, de repente recuou. Pânico floresceu em meu peito. Eu conhecia aquele cheiro das histórias sussurradas entre servas nas cozinhas. Acônito. Mata-lobo. Uma erva venenosa que enfraquecia os lobos, tornava a transformação quase impossível, deixava-nos vulneráveis e doentes. Alguém havia envenenado os braseiros. Meus olhos voaram para Isolde e encontrei seu olhar. Por uma fração de segundo, vi triunfo puro brilhando naqueles olhos azuis. Ela sabia. Ela havia planejado isso. Eu abri minha boca para acusar, para gritar a verdade, mas minha língua estava pesada, minha cabeça girando com a fumaça venenosa. As palavras morreram em minha garganta. Estamos esperando, Serafine, disse o alto sacerdote Dorian, sua voz ecoando como um sino funeral. Fechei os olhos, alcançando para dentro, procurando por meu lobo. Mas ela estava distante, fraca, presa atrás de uma barreira de névoa tóxica que o acônito havia criado. Eu podia sentir sua presença, seu terror, mas não conseguia tocá-la. Não conseguia me transformar. Ela não pode fazer isso. A voz de Isolde era suave, mas carregava claramente pelo salão. Porque ela não tem um lobo verdadeiro. Porque ela é exatamente o que eu disse que era. Uma fraude. O murmúrio da multidão cresceu, concordando, condenando. Minhas pernas fraquejaram, e eu caí de joelhos novamente,
Dessa vez sem guardas me forçando para baixo. Apenas minha própria fraqueza, meu próprio fracasso. Isso era o fim. Mas então senti novamente aquele puxão. Mais forte agora, quase doloroso em sua intensidade. Forcei meus olhos a se abrirem e encontrei o Alpha Cassius me observando. Havia algo em seu rosto agora. Confusão, conflito. E algo mais. Algo que parecia quase como reconhecimento. Ele deu um passo à frente, contra todas as regras de protocolo, descendo do estrado onde apenas os líderes ficavam. Serafine. Meu nome em seus lábios soou diferente, como se ele estivesse testando o som, tentando entender algo que não fazia sentido. Nossos olhos se encontraram novamente, e dessa vez o puxão se transformou em um laço. Um fio de calor e luz que conectou algo profundo dentro de mim a algo profundo dentro dele. Matt Bond, sussurrou uma voz antiga em minha mente. Seu lobo reconhece o dele. Seu companheiro destinado. Impossível. Alfas não tinham companheiras entre servas. E ele estava prometido a Isolde. Mas meu lobo não se importava com lógica ou política. Ela sentiu o laço e de repente acordou. Não gradualmente. Não gentilmente. Ela explodiu através da barreira do acônito com uma fúria que eu nunca havia sentido antes. E o calor que sempre vinha com minha transformação, aquele calor estranho que eu sempre havia temido. Dessa vez, eu não lutei contra ele. Eu o deixei queimar. A dor chegou como um raio. Não a dor familiar da transformação. Aquela sensação de ossos se reorganizando, músculos se reformando, o corpo se dobrando entre duas formas. Isso era fogo líquido sendo derramado diretamente em minhas veias. Cada nervo acendeu em chamas. Cada célula do meu corpo gritou em protesto e êxtase simultâneos. Eu caí para frente, minhas mãos batendo contra a pedra fria do chão, mas o frio não registrava. Só havia calor. Calor impossível, insuportável, glorioso. Meu corpo arqueou e um grito rasgou minha garganta. Mas saiu como algo entre um uivo humano e o rugido de uma besta. O que... Ouvi a voz de Isolde, aguda e chocada, mas ela parecia estar a quilômetros de distância. Memórias explodiram através da dor. Não conseguia controlá-las. Não conseguia detê-las. Eu tinha 16 anos. Era noite de lua cheia, e toda a alcateia havia saído para a grande caçada. Todos exceto as servas, claro. Nós ficávamos para trás, cuidando do fogo nas lareiras, preparando o banquete para quando os caçadores retornassem. Mas eu não conseguia ficar parada. Algo dentro de mim puxava, insistente, doloroso. Meu lobo queria sair. Pela primeira vez em minha vida, ela estava batendo contra minha pele, como se tentasse escapar de uma prisão. Escapei pela porta dos fundos da cozinha, correndo para a floresta. Longe o suficiente para que ninguém me visse. Longe o suficiente para estar a salvo. Ou assim pensei. Quando finalmente parei em uma clareira escondida, cercada por carvalhos antigos, deixei a transformação me tomar. Esperava dor. As outras servas que já haviam se transformado falavam sobre como doía na primeira vez. Mas não esperava o calor. Meus ossos se quebraram e se reformaram, sim, mas foi o fogo que me fez gritar. Fogo que jorrou de algum lugar profundo dentro de mim, enchendo cada parte da minha forma que mudava. Quando finalmente estava sobre 4 patas, ofegante, assustada, olhei para baixo e vi chamas. Não fogo real. Não estava queimando a grama sob minhas patas, mas minha pelagem brilhava com luz avermelhada e dourada, como se cada pelo fosse uma brasa viva. Quando me movi, deixava rastros de luz tremeluzente no ar. Eu era pequena, muito menor que os lobos adultos que eu havia visto, magra e quase frágil em comparação, mas havia aquelas chamas impossíveis dançando em minha pele. Terror me dominou. Isso não era normal. Isso era errado. Eu era uma aberração. Forcei-me a voltar à forma humana tão rápido quanto pude, e jurei naquela noite que nunca mais me transformaria onde alguém pudesse ver. Se descobrissem que meu lobo era defeituoso, marcado por fogo antinatural,
Eles me expulsariam. Ou pior. A memória se estilhaçou quando meu crânio começou a mudar, alongando-se, meu rosto se reformando em focinho. Mas algo estava diferente desta vez. Eu não estava encolhendo. Não estava me comprimindo em uma forma menor. Eu estava crescendo. Meu corpo se expandiu, ossos ficando mais grossos, músculos se multiplicando sob a pele que se cobria de pelos. Podia sentir cada centímetro de crescimento, cada transformação impossível acontecendo muito mais rápido do que deveria. E o calor, aquele calor aterrador que eu havia suprimido por 8 anos, desta vez queimava sem controle. Ela está se transformando. A voz de alguém na multidão, surpresa e horrorizada. Mas veja, outro gritou. Veja o tamanho. Através da névoa de dor e mudança, eu podia sentir os olhos deles. Centenas de olhos arregalados, testemunhando algo que não compreendiam, que não esperavam. Mais memórias vieram, indesejadas. 2 anos após minha primeira transformação, eu tinha 18, e a solidão estava me matando lentamente. Ver os outros correrem juntos sob a lua, ouvir seus uivos de alegria e pertencimento enquanto eu permanecia nas sombras. Isso doía mais que qualquer ferida física. Então comecei a me transformar em segredo, sozinha na floresta, sempre longe, sempre escondida. E cada vez, meu lobo ficava um pouco maior, um pouco mais forte. E as chamas ficavam mais brilhantes. Eu não entendia. Os lobos não mudavam de tamanho depois da primeira transformação. Você era o que era. O tamanho que você atingia aos 16 permanecia para sempre. Mas eu estava crescendo. E com o crescimento vinha um poder que me assustava. Velocidade que não deveria ser possível. Força que parecia desproporcional ao meu tamanho ainda modesto. E sempre, sempre, aquele fogo dançando em minha pelagem. Comecei a sonhar com uma loba que eu nunca havia conhecido. Ela aparecia em meus sonhos, enorme e magnífica, com pelagem que era puro fogo vivo, vermelho, dourado, branco nas pontas como metal aquecido até o ponto de fusão. Ela nunca falava. Apenas me observava com olhos que eram brasas ardentes, e eu sentia reconhecimento, como se ela me conhecesse, como se ela estivesse esperando por algo. Eu acordava daqueles sonhos com lágrimas no rosto e cinzas nas pontas dos dedos. A transformação estava quase completa agora. Eu podia sentir minha consciência humana recuando, dando espaço para os instintos do lobo. Mas diferente das vezes anteriores, minha mente não ficou nebulosa ou animal. Permaneci lúcida, consciente. Abri meus olhos. Não. Os olhos do meu lobo. E o mundo explodiu em clareza impossível. Podia ver cada detalhe do salão, cada runa esculpida nas paredes, cada expressão nos rostos da multidão congelada em choque. Podia contar os fios individuais da barba do alto sacerdote Dorian. Podia ver as partículas de poeira dançando na luz das tochas. E podia sentir o calor irradiando de mim em ondas palpáveis. Os membros da alcateia mais próximos recuaram, protegendo seus rostos. O ar em torno de mim distorcia como se estivesse acima de uma fornalha. Os braseiros fumegantes com acônito, aqueles que deveriam ter me enfraquecido, me impedido de me transformar, de repente explodiram em chamas muito mais altas, como se meu próprio calor os tivesse incendiado. Levantei-me sobre 4 patas, e meu corpo obedeceu com uma graça que nunca havia possuído antes. Sacudi minha cabeça, sentindo o peso dela, o poder nela. E então, vi meu reflexo nas superfícies polidas das urnas cerimoniais que flanqueavam o altar. Meu lobo não era pequeno. Era colossal. Eu era facilmente do tamanho de um lobo alfa. Não, maior. Meu ombro alcançava a altura do peito de um homem adulto. Meus músculos ondulavam sob uma pelagem que era impossível. Carmesim nas raízes, como sangue vivo, passando para dourado ao longo do meu corpo, e nas pontas dos pelos, especialmente em torno da minha juba e cauda, branco-prata que brilhava como estrelas. Todo o meu corpo parecia irradiar luz própria, como se cada pelo fosse uma chama individual. Meus olhos,
quando encontrei meu reflexo diretamente. Eram brasas. Laranja e vermelho fundidos, com núcleos de branco incandescente que pulsavam com cada batida do meu coração. Eu era aterrorizante. Eu era linda. Eu era impossível. Um silêncio absoluto havia caído sobre o salão. Nem mesmo respiração. Como se todos os 500 lobos presentes tivessem esquecido como. Então Isolde encontrou sua voz, e ela estava estilhaçada, aguda de pânico mal disfarçado. Isso não é possível. Ela é uma serva. Ela não pode... Sua voz falhou quando girei minha cabeça enorme em sua direção. Não fiz nada ameaçador. Apenas olhei para ela. Mas vi o momento em que o terror real atingiu seus olhos azuis. O momento em que ela percebeu que havia cometido um erro terrível. O alto sacerdote Dorian havia se levantado de seu trono, seu rosto pálido como cinza. Suas mãos tremiam enquanto ele agarrava o medalhão em forma de lua crescente em seu peito. As escrituras, ele sussurrou, tão baixo que apenas eu, com minha audição ampliada de lobo, deveria ter ouvido. Mas suas palavras carregaram no silêncio mortal. A profecia antiga, a loba de fogo que retornaria. Profecia? Que profecia? Mas antes que pudesse processar suas palavras, senti novamente. O puxão. O laço que havia se formado momentos antes de minha transformação. Apenas agora era 1000 vezes mais forte. Virei minha cabeça para a esquerda. E lá estava ele. Alpha Cassius, que havia descido completamente do estrado agora, que estava parado a apenas alguns metros de mim, mais perto do que qualquer outra pessoa ousava ficar. Ele me olhava com uma expressão que nunca havia visto em nenhum rosto antes. Admiração, terror, desejo e algo mais profundo. Algo primordial. Reconhecimento. Seu lobo reconhecia o meu. Não apenas reconhecia, clamava por ele. Mate. Meu lobo sussurrou dentro da minha mente, sua voz ecoando como sinos de bronze. Nosso mate. Finalmente. Não. Pensei desesperadamente. Não era possível. Ele estava prometido a Isolde. Ele era o Alfa-Rei e eu era ninguém. Nada. Apenas uma serva com um lobo impossível e... Cassius deu um passo em minha direção. Apenas um, mas foi deliberado. Intencional. E então ele fez algo que fez o salão inteiro ofegar coletivamente. Ele se ajoelhou. Um Alfa-Rei, ajoelhado, diante de mim. Deusa da lua. Ele sussurrou. Sua voz rouca de algo que soava como reverência. Seus olhos prateados nunca deixaram os meus. Você retornou. Confusão me atingiu como um golpe físico. Retornou? Eu nunca havia ido a lugar nenhum. Eu havia estado aqui o tempo todo, invisível nas sombras. Um dos anciões, Marcos, o de rosto severo, encontrou sua voz, embora tremesse. Alpha Cassius, você não pode... Silêncio. A palavra saiu como um rosnado, gutural e absoluto. Cassius não tirou os olhos de mim. Todos vocês estão testemunhando a manifestação da profecia dos antigos, marcada por chamas sagradas, retornou para restaurar o equilíbrio. Ele se levantou lentamente, e mesmo através da minha forma de lobo, mesmo através da confusão turbilhonando em minha mente, eu podia sentir o poder irradiando dele. Este era um alfa em seu direito pleno, e ele estava me defendendo. Ela passou pelo teste mais severo que poderíamos impor. Continuou Cassius, sua voz ecoando com autoridade. Forçada a se transformar diante do altar das chamas eternas, sob circunstâncias que teriam quebrado qualquer lobo comum. E o que surgiu? Ele gesticulou em minha direção, e pela primeira vez, vi algo como orgulho feroz em seus olhos. Uma criatura de poder sagrado. Uma loba que faz o próprio ar queimar com sua presença. Isso não é vergonha. Sua voz subiu, ressoando pelo salão. Isso é glória. Meu coração, tão grande em minha forma de lobo que eu podia sentir cada batida retumbando através de meu peito, acelerou. Ele estava me defendendo. Ele acreditava. Não. A voz de Isolde cortou o ar como uma lâmina. Ela havia se recuperado um pouco de seu choque
E agora a cor voltava ao seu rosto, mas era a cor da fúria, não da vergonha. Isto é truque. Ela está usando magia negra para parecer maior, para fazer com que pareça que ela é algo especial quando é apenas... Um rosnado profundo ecoou pelo salão. Levou-me um momento para perceber que vinha de mim. Não tinha pretendido rosnar. Não tinha decidido fazer isso conscientemente. Mas meu lobo tinha sua própria vontade. E ela estava farta de Isolde. Farta das acusações, das mentiras, da crueldade. O som que saiu de minha garganta fez as paredes de pedra vibrarem. Fez as chamas nas tochas oscilarem e quase se apagarem. Vários membros da alcateia se encolheram em seus assentos, instintivamente se curvando diante de um predador superior. Isolde ficou pálida como neve. Eu dei um passo em sua direção, não para atacar, apenas para me mover. Mas ela cambaleou para trás tão rápido que tropeçou na bainha de seu vestido de seda branca. Teria caído se seu pai não tivesse se movido para ampará-la. Mas o alto sacerdote Dorian não estava olhando para sua filha. Ele estava olhando para mim, e seu rosto havia passado de pálido para cinzento. Ele viu algo. Algo que o aterrorizou. As marcas. Ele sussurrou. Ela tem as marcas. Marcas? Que marcas? Ele apontou com uma mão trêmula para o meu peito, e instintivamente olhei para baixo. Mas tudo o que podia ver era minha pelagem flamejante, brilhando e ondulando com luz. As runas sagradas. Dorian continuou, sua voz ganhando uma qualidade histérica. Elas estão escritas em seu pelo. As mesmas runas que adornam o altar das chamas eternas. As mesmas que estão nos textos mais antigos que possuímos. Ele cambaleou para trás, quase caindo em seu trono. Ela não é apenas uma loba abençada. Ela é a descendente, a herdeira do sangue da primeira luna. O salão explodiu. Vozes gritando, questionando, algumas em admiração, outras em descrença. Alguns lobos se levantaram de seus assentos, querendo se aproximar. Outros recuaram ainda mais, como se minha presença fosse sagrada demais para suportar. Mas através do caos, uma voz cortou clara e calma. Então está decidido. Cassius tinha se movido para ficar ao meu lado. Não atrás de mim, não na minha frente, mas ao meu lado, como um igual. Como um mate ficaria. Serafine carrega a linhagem da primeira luna. Ela foi tocada pelo fogo sagrado. Ela passou pelo teste diante do altar das chamas eternas e emergiu não como uma serva, mas como o que ela sempre foi destinada a ser. Ele virou-se para encarar o alto sacerdote e os anciões, sua postura desafiadora, protetora. Ela é Luna, minha Luna, reconhecida pela deusa da lua, pelo sangue antigo, e... Ele hesitou apenas uma fração de segundo, pelo laço de mate que nos une. Um silêncio de choque caiu novamente. Mate Bond, ele havia dito em voz alta, admitido publicamente. Isolde fez um som estrangulado. Você estava prometido a mim, seu juramento. Foi feito antes que a deusa revelasse sua verdadeira vontade. Cassius a cortou, sua voz firme, mas não cruel. Juramentos feitos por políticas humanas não podem superar o sagrado. E o laço de mate é o mais sagrado de todos os presentes da deusa. Ele olhou para mim novamente, e seus olhos prateados suavizaram, apenas uma fração. Eu sinto isso. Sei que você sente também. Eu sentia. Deusa, como eu sentia. Era como se uma linha de fogo líquido conectasse meu coração ao dele, pulsando em sincronia, queimando mais forte a cada segundo que passávamos próximos. Mas uma pequena voz em minha mente, minha voz humana, assustada e condicionada a esperar rejeição, sussurrou. E se ele estiver errado? E se isso for apenas admiração pelo meu poder, não um verdadeiro Bond? Como se pudesse ouvir meus pensamentos, Cassius estendeu sua mão. Uma oferta. Uma escolha. Volte à sua forma humana, ele disse gentilmente. Para que possamos falar. Para que eu possa ver seus olhos sem fogo entre nós. Parte de mim queria permanecer como lobo. Nesta forma eu era poderosa,
aterrorizante, impossível de ignorar. Na forma humana, eu seria vulnerável novamente. Pequena. Apenas Seraphine, a serva que limpava pisos. Mas a parte maior, a parte que havia desejado conexão por toda a minha vida, queria confiar. Fechei meus olhos de brasa e alcancei para o núcleo humano dentro de mim. A transformação de volta foi mais fácil desta vez, menos dolorosa. Como se meu corpo finalmente entendesse o caminho entre as duas formas. Quando abri meus olhos novamente, estava sobre 2 pés, não 4. Nua. Minhas roupas haviam se desintegrado com o calor da transformação, mas alguém havia jogado uma capa sobre meus ombros. Cassius. Ele havia tirado sua própria capa de pele de lobo e me coberto com ela, preservando minha modéstia mesmo enquanto toda a alcateia nos observava. O gesto era pequeno, mas significava tudo. Ergui meus olhos para encontrar os dele, e o impacto do mate bond em forma humana quase me derrubou. Era como ser atingida por um relâmpago e abraçada pelo sol ao mesmo tempo. Seraphine, ele disse meu nome como uma oração. Minha mate, minha Luna. E então, diante de 500 lobos chocados, diante do alto sacerdote e dos anciões, diante de Isolde que observava com horror, Cassius, alfa-rei da alcateia Pedra da Lua, se curvou e beijou minha testa. Um beijo de reverência, de reivindicação, de promessa. Mas nosso momento foi destruído por um som que fez cada pelo em meu corpo, mesmo em forma humana, se arrepiar. O altar das chamas eternas estava rugindo. As chamas que haviam queimado tranquilamente por 500 anos agora alcançavam o teto, pilares de fogo dourado e prateado que giravam como tornados vivos. E nas chamas, formas estavam se formando, figuras feitas de luz e calor. Lobos de fogo, dançando nas chamas eternas. E no centro delas, maior que todas as outras, estava a loba dos meus sonhos. A loba de fogo original, com pelagem de chamas brancas e olhos que eram núcleos de estrelas. Ela me olhou através das chamas, através dos séculos, e pela primeira vez ela falou. Sua voz era como o crepitar de lenha, como o rugido de incêndios florestais, antiga e eterna. Filha do meu sangue, herdeira do meu fogo, você retornou para terminar o que foi interrompido, para restaurar o que foi quebrado. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Quem? Minha voz saiu como um sussurro quebradiço. Quem é você? A loba de fogo inclinou sua cabeça, e se lobos pudessem sorrir, eu teria jurado que vi uma curvatura em seu focinho. Eu sou Aurélia, a primeira Luna, a guardiã das chamas. Ela olhou para além de mim, para o alto sacerdote Dorian, que havia caído de joelhos, para os anciões que se curvavam, para toda a alcateia que testemunhava o impossível. E eu fui traída, assassinada, meu fogo roubado e aprisionado neste altar por aqueles que temiam meu poder. Suas chamas intensificaram, e podia sentir sua raiva antiga queimando através dos séculos. Mas o sangue não pode ser apagado. A linhagem continuou, escondida, esquecida, até que o tempo fosse certo. Seus olhos de estrelas voltaram para mim. Até que você nascesse. Até que você crescesse forte o suficiente para carregar o fogo que é seu direito de nascença. Até que você encontrasse seu mate. Aquele que pode ficar ao seu lado nas chamas e não queimar. Ela olhou para Cassius, e ele suportou seu olhar sem vacilar. Você fez bem, Alfa-Rei. O bonde que vocês compartilham foi forjado pela deusa, não por acidente. Juntos vocês trarão mudança. Juntos, vocês enfrentarão aqueles que se escondem nas sombras, tramando contra o sagrado. Aurélia começou a desvanecer, as chamas diminuindo de volta aos seus níveis normais. O altar está desperto agora. Minhas chamas não estão mais aprisionadas. E você, minha filha de sangue, deve aprender a controlar o fogo que corre em suas veias. Porque inimigos virão. Eles sempre vêm quando o poder ressurge. E então, ela se foi, deixando apenas as chamas eternas queimando pacificamente, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido,
tudo havia mudado. E enquanto eu estava ali, envolta na capa de Cassius, cercada por lobos que me olhavam com medo e admiração, eu finalmente entendi. Eu nunca fui apenas uma serva. Eu era a herdeira de uma rainha assassinada, e minha verdadeira jornada estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à partida de Aurélia era denso, pesado como chumbo derretido. 500 lobos permaneciam imóveis, presos entre reverência e terror, processando o impossível que acabavam de testemunhar. A primeira luna havia falado. As chamas eternas haviam revelado segredos enterrados por 500 anos. E eu estava no centro de tudo, tremendo sob a capa de Cassius, sentindo o peso de uma linhagem que nunca soube que carregava. Foi o alto sacerdote Dorian quem quebrou o silêncio. Ele havia se levantado de seus joelhos, mas sua postura estava curvada, como se décadas tivessem sido adicionadas aos seus ombros em poucos momentos. Suas mãos ainda tremiam enquanto ele agarrava o medalhão em forma de lua crescente. Os registros, ele disse, sua voz rouca e quebradiça. Precisamos verificar os registros antigos. Ele gesticulou bruscamente para 2 acólitos que estavam entre a multidão. Tragam o códice de sangue, o tomo selado que apenas os altos sacerdotes podem abrir. Os acólitos correram, suas túnicas esvoaçando enquanto desapareciam por uma porta lateral. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de antecipação. Eu podia sentir todos os olhos sobre mim. Alguns com admiração, outros com medo, alguns poucos com algo que parecia perigosamente próximo de ressentimento. Cassius permaneceu ao meu lado, sua presença sólida e inabalável. Ele não me tocou. Não aqui, não ainda, não enquanto tantos observavam. Mas eu podia sentir o calor dele, a força dele. O Mate Bond pulsava entre nós como um segundo coração, batendo em sincronia com o meu próprio. Isto é ridículo. A voz de Isolde cortou o ar, mas havia uma nota aguda nela agora. Desespero mal disfarçado. Vocês todos realmente acreditam que algum truque de fumaça e luz prova? Cuidado com suas próximas palavras, Isolde. A voz de Cassius era baixa, perigosa. Ele não gritou, mas o tom carregava mais ameaça do que qualquer rugido. Você acusa uma loba que acabou de ser reconhecida pela própria primeira luna. Você desafia a manifestação sagrada diante de toda a alcateia reunida. Ele deu um passo em direção a ela, e eu vi Isolde recuar instintivamente. E acima de tudo, continuou Cassius, seus olhos prateados endurecendo como aço, você questiona o Mate Bond, um presente da deusa, o laço mais sagrado que pode existir entre 2 lobos. Isolde abriu a boca, depois a fechou. Seu rosto havia perdido toda a cor, deixando-a pálida como osso branqueado. Foi então que o cheiro me atingiu novamente. Acônito. A fumaça havia diminuído com a explosão das chamas eternas, mas os braseiros ainda fumegavam perto do altar. E agora que eu estava em forma humana, com sentidos menos aguçados, mas ainda mais fortes que os humanos comuns, eu podia identificar o cheiro claramente. Erva mata-lobo, misturada no incenso cerimonial. Olhei para os braseiros, depois para Isolde, depois de volta para Cassius. Minha voz saiu mais forte do que esperava. Havia veneno. O salão inteiro pareceu prender a respiração coletivamente. Nos braseiros, continuei, apontando para as estruturas de ferro que flanqueavam o altar. Acônito misturado com o incenso. Alguém envenenou a fumaça cerimonial. O ancião Marcos se levantou bruscamente de seu assento. Isto é uma acusação séria. Então vamos verificar. Cassius já estava se movendo em direção aos braseiros mais próximos, sua expressão sombria. Ele se inclinou sobre um deles, inalando cuidadosamente. Mesmo de onde eu estava, pude ver seu rosto se contorcer. Ele mergulhou 2 dedos nas cinzas ainda quentes, trazendo-os para perto de seus olhos. Quando ele ergueu sua mão, todos puderam ver as folhas roxas escuras semi-queimadas agarradas aos seus dedos. Flores brancas murchas ainda visíveis nas bordas. Acônito, ele confirmou, sua voz cortando pelo salão como uma sentença.
suficiente para enfraquecer qualquer lobo, para tornar a transformação quase impossível. Ele virou-se lentamente para encarar Isolde, e a fúria em seus olhos fez vários lobos próximos recuarem. Alguém tentou sabotar o julgamento sagrado. Alguém queria garantir que Serafim falhasse, que ela fosse julgada indigna e exilada ou pior. Isto é absurdo! A voz de Isolde subiu uma oitava, roçando em histeria. Por que eu faria? Porque você viu. Minha própria voz me surpreendeu com sua calma. 3 dias atrás, no santuário, quando eu toquei o cálice sagrado e ele brilhou. Você viu, e você soube o que isso significava. Eu dei um passo em direção a ela, ainda envolta na capa de Cássius, mas de alguma forma me sentindo mais poderosa do que jamais havia me sentido. A profecia diz que a verdadeira Luna faria o fogo sagrado despertar. E você estava prometida a se tornar Luna. Mas se eu pudesse ativar o cálice, se eu tivesse a marca do fogo... Deixei a frase pendurada no ar. Isolde sacudiu sua cabeça violentamente. Não. Não. Eu nunca. Os braseiros são preparados pelos acólitos do templo, interrompeu o ancião Elara, sua voz afiada, sob a supervisão direta do alto sacerdote ou sua família imediata. Todos os olhos se voltaram para o alto sacerdote Dorian. Ele havia ficado muito quieto, muito imóvel. Seu rosto estava cinzento, mas não com choque, com compreensão doentia. Isolde. Sua voz era quase inaudível. Diga-me que você não fez isso. Por um longo momento, ela não respondeu, apenas ficou ali, tremendo, seu belo rosto se contorcendo entre desafio e desespero. Então, algo nela se quebrou. Eu tive que fazer. As palavras explodiram dela como uma represa se rompendo. Ela era apenas uma serva, uma ninguém. Como ela poderia ativar o cálice quando eu, filha do alto sacerdote, nascida de linhagem pura, nunca consegui fazê-lo brilhar? Lágrimas escorriam por seu rosto agora, borrifando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu deveria ser Luna. Fui prometida ao Alfa-Rei desde que tinha 15 anos. Passei anos me preparando, aprendendo, me tornando digna. E então ela... Isolde apontou para mim com uma mão trêmula. Ela toca o cálice uma única vez enquanto o limpa, e ele explode em chamas. Ela soluçou, um som feio e quebrado. Não era justo, não estava certo. Então sim, eu coloquei acônito nos braseiros. Eu sabia que ela nunca havia se transformado em público. Pensei que talvez ela fosse fraca, ou meio humana, ou algo errado com ela. O veneno garantiria que ela falhasse, e tudo voltaria ao normal. Eu me tornaria Luna como deveria ser, e ela... Sua voz falhou. E eu seria exilada para morrer nas terras sombrias. Terminei por ela, minha voz plana. Isolde não conseguiu me olhar nos olhos. O alto sacerdote Dorian tinha lágrimas escorrendo por sua barba grisalha. Filha, o que você fez? Você conspirou para perverter um julgamento sagrado. Você envenenou o ritual diante do altar das chamas eternas. Você... Sua voz quebrou. Você tentou assassinar aquela que a deusa havia escolhido. Eu não sabia, Isolde gritou. Como eu poderia saber que ela era especial? Ela era apenas Serafine, a garota que limpava pisos. E esse é precisamente seu pecado, disse a anciã Elara, sua voz cortante. Você julgou o valor de outro lobo por sua posição, não por seu sangue ou sua alma. Você colocou ambição acima da vontade da deusa. Ela se levantou, e os outros anciões fizeram o mesmo. A punição por tentar perverter um julgamento sagrado é severa. A punição por usar veneno contra outro membro da alcateia é exílio. E a punição por conspirar contra aquela marcada pela deusa é morte, terminou o ancião Marcos, sua voz dura como pedra. Senti meu estômago revirar. Morte. Isolde havia tentado me matar, sim. Mas a ideia de vê-la executada? Não. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse detê-la. Todos os olhos se voltaram para mim. Não. Repeti, mais forte agora. Não haverá execução.
O ancião Marcos franziu a testa. Com todo o respeito, você pode carregar o sangue da primeira luna, mas a lei é... A lei existe para proteger a alcateia e honrar a deusa. Interrompi. E fiquei surpresa com a autoridade em minha própria voz. Isolde agiu por medo e ambição, não por maldade pura. Ela confessou. Ela mostrou remorso. Olhei para Isolde diretamente, vendo a mulher quebrada diante de mim, tão diferente da figura confiante e cruel de dias atrás. A primeira luna falou de restaurar o que foi quebrado. Executar Isolde apenas quebraria mais coisas. Criaria uma brecha entre o trono e o templo, entre a família do alto sacerdote e o alfa-rei. Virei-me para Cassius, procurando apoio em seus olhos prateados. Matt Bond ou não, esta decisão afeta a alcateia inteira. Qual é seu julgamento, alfa-rei? Por um longo momento, ele me estudou. Então, um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou seus lábios. Orgulho. Ele estava orgulhoso. Minha mate mostra sabedoria além de seus anos. Ele disse, sua voz carregando pelo salão. E ela está certa. Morte geraria mais morte, mais divisão. Mas Isolde não pode permanecer sem punição. Ele virou-se para encarar a mulher que deveria ter sido sua noiva. Isolde, filha de Dorian, você é daqui em diante banida de sua posição na corte. Você não será luna, não terá título, não terá autoridade dentro desta alcateia. Isolde fez um som angustiado, mas Cassius continuou implacavelmente. Você será exilada, mas não para as terras sombrias. Você será enviada para a alcateia Vale do Cervo como emissária. Lá, você viverá como uma cidadã comum, sem privilégios, sem status. Você trabalhará, você servirá. E talvez, com o tempo, você aprenderá humildade. Ele fez uma pausa, sua voz suavizando apenas uma fração. Mas você viverá. E se após 10 anos, o alfa do Vale do Cervo falar bem de você, você poderá pedir para retornar. Não para sua antiga posição, mas como um membro restaurado da alcateia. Era uma sentença justa, severa, mas não cruel. Exílio com misericórdia. Isolde desabou, soluçando no ombro de seu pai. Dorian a segurou, mas quando ele olhou para mim, vi gratidão através de suas próprias lágrimas. Você poupou minha filha, ele disse, sua voz rouca. Mesmo depois do que ela tentou fazer a você. Eu entendo, respondi gentilmente. Entendo como é sentir que você não é suficiente. Viver nas sombras, invisível, sem importância. Olhei para Isolde. A diferença é que eu não tentei destruir outros por causa disso. Os acólitos retornaram então, carregando um tomo enorme, tão antigo que parecia que se estilhaçaria ao toque. O códice de sangue. O alto sacerdote Dorian o pegou com mãos trêmulas, colocando-o em um pedestal ao lado do altar. O livro era encadernado em couro escuro, com fechos de prata que brilhavam com runas de proteção. Este códice, disse Dorian para a alcateia reunida, sua voz recuperando um pouco de sua força, contém os registros de linhagem de todos os alfas e lunas que já governaram as 4 alcateias. Remonta a 500 anos, até o tempo da primeira luna. Ele abriu o tomo com reverência, folheando páginas que eram amareladas com idade, cobertas com caligrafia elaborada em tinta que havia escurecido para marrom ao longo dos séculos. Aqui, ele disse finalmente, seu dedo pousando em uma página próxima ao início. A linhagem de Aurélia, a primeira luna, também chamada de Guardiã das Chamas. Ele começou a ler, sua voz ecoando pelo salão. Aurélia da linhagem de fogo, nascida sob a lua de sangue, marcada pelo fogo sagrado desde seu primeiro suspiro. Unida ao alfa-rei Teron, juntos governaram as 4 alcateias em paz e prosperidade por 20 anos. Ele fez uma pausa, seu dedo traçando para baixo. Mas a paz não durou. Aqueles que invejavam seu poder, que temiam o fogo que ela carregava, conspiraram contra ela. Na noite da grande caçada, Aurélia foi atraída para uma emboscada. Flechas de prata, embebidas em acônito. Meu sangue gelou. A mesma arma usada contra mim,
500 anos depois. Ela foi morta, continuou Dorian, sua voz pesada. E seu poder, o fogo sagrado que era seu direito de nascença, foi aprisionado no altar das chamas eternas pelos conspiradores, que temiam que seu poder pudesse ser herdado. Ele virou a página, e algo caiu de entre as folhas amareladas. Um medalhão. Pequeno, delicado, feito de ouro que ainda brilhava apesar dos séculos. Gravado nele estava uma loba rodeada por chamas. Dorian o pegou com mãos trêmulas, depois caminhou em minha direção. Mas eles não sabiam, ele disse, que Aurélia estava grávida quando morreu. Sua filha nasceu 2 luas depois, entregue pela irmã de Aurélia que fugiu com a criança para protegê-la dos assassinos. Ele parou na minha frente segurando o medalhão. A linhagem continuou em segredo. Através de gerações as filhas nasceram, cada uma carregando um lampejo do fogo, mas nunca o suficiente para despertar totalmente. Elas se casavam com lobos comuns, se espalhavam pelas 4 alcateias, suas verdadeiras heranças esquecidas. Seus olhos encontraram os meus. Até você. Até que o sangue se concentrou novamente. Até que o fogo acordou totalmente pela primeira vez em 500 anos. Ele colocou o medalhão em minhas mãos. Era surpreendentemente quente ao toque, como se tivesse sido aquecido por chamas invisíveis. Seus pais, disse Dorian gentilmente. Eles morreram quando você tinha 2 anos, em um ataque de lobos renegados perto da fronteira leste. Você foi trazida para nossa alcateia como órfã, e ninguém sabia quem você realmente era. Nem mesmo você. Lágrimas queimavam em meus olhos. Meus pais. Eu nunca os conheci. Nunca soube seus nomes. Nunca soube de onde eu vinha. Mas o sangue não mente, disse Cássio suavemente, sua mão finalmente, tocando meu ombro. O calor de sua palma através da capa enviou arrepios pela minha espinha. Você é a herdeira de Aurélia. Você carrega o fogo sagrado. E agora, você reclama seu direito de nascença. Ele se virou para a alcateia reunida, sua voz subindo. Serafine não é mais uma serva. Ela nunca foi apenas uma serva. Ela é Luna por direito de sangue, por escolha da deusa, e pelo mighty bond que nos une. Ele olhou de volta para mim, seus olhos prateados suavizando. Se você me aceitar, se você escolher ficar ao meu lado, não por dever ou medo, mas porque você quer. Meu coração martelava tão forte que pensei que ele poderia ouvir de onde estava. O mate bond pulsava entre nós, quente e insistente, puxando-me em direção a ele como a maré puxada pela lua. Mas isto era mais do que bond, mais do que destino. Isto era escolha. Eu aceito. Sussurrei, minha voz ganhando força. Eu aceito você como meu mate. Eu aceito esta alcateia como minha família. E eu juro... Olhei para a multidão reunida, para os anciões, para o alto sacerdote Dorian, que honrarei a memória de Aurélia, que usarei o fogo que ela me deu para proteger, não para destruir, para unir, não para dividir. Apertei o medalhão contra meu peito. Eu sou Serafine, da linhagem de fogo, e estou pronta para me tornar o que sempre deveria ter sido. O salão explodiu em rugidos de aprovação. Não todos. Eu podia ver alguns rostos que permaneciam céticos, alguns que pareciam ressentidos. Mas a maioria estava rugindo, batendo pés, uivando mesmo em forma humana. E então Cassius fez algo que roubou minha respiração. Ele se ajoelhou diante de mim pela 2ª vez, mas desta vez não foi em reverência à loba de fogo, ou à herdeira de Aurélia. Foi ao Mi, a Serafine. Você me honra, minha mate, ele disse, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse. Você mostrou misericórdia quando outros teriam exigido sangue. Você mostrou força quando teria sido mais fácil quebrar. E você me faz acreditar. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Que talvez a deusa saiba o que está fazendo quando escolhe mates. Ele se levantou e desta vez, quando ele estendeu a mão, eu a peguei sem hesitação. O toque enviou uma onda de calor através de mim, o mate bond cantando com satisfação. A cerimônia de união será realizada na próxima lua cheia.
anunciou o alto sacerdote Dorian, sua voz recuperando sua autoridade formal. Até então, Serafine será preparada para seu papel como Luna, e a Alcateia terá tempo para aceitar as mudanças que a deusa trouxe. Ele olhou para sua filha, ainda soluçando silenciosamente. E Isolde partirá ao amanhecer, sob escolta, para o Vale do Cervo. Que ela encontre sabedoria no exílio. A reunião foi oficialmente encerrada, e lentamente a multidão começou a se dispersar. Mas muitos lobos se aproximaram primeiro, curvando-se levemente, oferecendo palavras de respeito e boas-vindas. Era esmagador, aterrorizante, maravilhoso. E através de tudo, Cassius permaneceu ao meu lado, uma presença sólida e inabalável, seu calor cipe através do mate bond como uma promessa. Quando finalmente estávamos sozinhos no salão vazio, apenas nós dois e as chamas eternas queimando pacificamente, ele virou-se para mim. Você está assustada? Não foi uma pergunta. Aterrorizada, admiti. Eu não sei como ser Luna. Não sei como liderar, como governar, como... Você aprenderá. Ele interrompeu gentilmente. E você não estará sozinha. Nunca mais sozinha. Ele ergueu nossas mãos unidas, seus olhos prateados presos aos meus. Mas há algo que você precisa saber. Algo que os anciões mencionarão em breve, e prefiro que ouça de mim primeiro. Meu estômago apertou. O quê? As outras 3 alcateias, disse ele lentamente. Elas não vão gostar disso. A ascensão de uma nova loba de fogo, uma herdeira de Aurélia. Alguns vão ver isso como uma ameaça. Outros vão ver como uma oportunidade de desafiar nosso poder. Ele apertou minha mão. Haverá desafios, talvez até guerra. E o fogo que você carrega, aquele poder que despertou, você precisará aprender a controlá-lo, a usá-lo, porque inimigos virão. As palavras de Aurélia ecoaram em minha mente. Inimigos virão. Eles sempre vêm quando o poder ressurge. Mas enquanto olhava para Cassius, sentindo o mate bond forte e verdadeiro entre nós, vendo a fé em seus olhos, algo dentro de mim se fortaleceu. Então enfrentaremos esses inimigos, disse eu, juntos. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Juntos. E lá, no salão vazio com as chamas eternas como nossa única testemunha, ele me puxou em seu abraço pela primeira vez. Sem plateia, sem política. Apenas 2 mates, finalmente permitidos a se tocar. O beijo que se seguiu foi tudo que eu nunca soube que precisava. Fogo e gentileza, força e vulnerabilidade, promessa de tudo que estava por vir. E as chamas eternas queimaram um pouco mais brilhantes. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de mudanças tão intensas que às vezes eu acordava acreditando ter sonhado tudo, até que eu via a capa de Cassius pendurada em meus novos aposentos, ou sentia o medalhão de Aurélia quente contra minha pele, ou olhava pela janela e via lobos da alcateia me cumprimentando com reverência, ao invés de me ignorarem. Eu não estava mais nas pequenas dependências dos servos, enfiadas atrás das cozinhas. Agora ocupava uma suíte na Torre Leste, com janelas que davam para a floresta e o templo, com móveis talhados em carvalho escuro e tapeçarias bordadas com lobos correndo sob luas prateadas. Era bonito, era isolante, era assustador. Você está pensando demais novamente, disse uma voz familiar da porta. Virei-me para encontrar Cassius encostado no batente, vestindo roupas simples de treinamento, túnica de linho e calças de couro escuro. Seu cabelo negro ainda estava úmido, como se tivesse acabado de sair dos banhos. E algo em meu peito apertou ao vê-lo assim. Casual. Real. Meu. Não consigo evitar, admiti, gesticulando vagamente para o quarto luxuoso. Há uma semana eu estava limpando pisos. Agora as pessoas se curvam quando passo. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. O clique da tranca fez algo em meu estômago revirar. Não de medo, mas de antecipação. As pessoas se curvam porque reconhecem poder, disse ele, aproximando-se lentamente. Não o poder do título ou posição. O poder real.
O que queima em seu sangue. O que você mostrou quando se levantou naquele salão como uma loba de fogo, e ainda escolheu misericórdia. Ele parou diante de mim, tão perto que podia sentir o calor dele, cheirar o aroma de pinho e algo puramente dele que fazia meu lobo ronronar. Esse é o tipo de poder que inspira lealdade verdadeira. E isso, seus dedos tocaram gentilmente o medalhão em meu pescoço. Não tem nada a ver com o que você era ou onde dormia. Sempre esteve dentro de você. O Matt Bond pulsou entre nós, quente e insistente, e eu podia ver no escurecimento de seus olhos prateados que ele sentia também. A lua cheia é hoje à noite, sussurrei. Eu sei. Sua voz estava rouca. A cerimônia de união será ao pôr do sol. Você está pronta? Honestamente? Não. Estava aterrorizada. Mas quando olhei em seus olhos, quando senti o bonde nos puxando um para o outro como gravidade, eu sabia que não havia lugar que eu preferiria estar. Sim, disse eu. Estou pronta. Um sorriso tocou seus lábios, e então ele fez algo inesperado. Pegou minha mão e a pressionou contra seu peito, sobre seu coração. Podia sentir o batimento forte e constante sob minha palma. Seu coração também está acelerado, ele disse com diversão. Porque você está perto demais. Respondi, mas não me afastei. Então devo me afastar? Um desafio nos olhos dele agora. Não. A palavra saiu mais como um sussurro do que uma ordem. Não se afaste. Por um momento, pensei que ele fosse me beijar ali mesmo, mas em vez disso, ele apenas pressionou sua testa contra a minha, fechando os olhos. Depois da cerimônia, prometeu ele, você será minha em todos os sentidos, e eu serei seu, sem mais espera, sem mais protocolo. O calor que suas palavras acenderam em mim não tinha nada a ver com meu fogo de lobo. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, 2 lobas que eu nunca havia falado antes vieram me buscar. Eram membros da corte. Não servas. Cassius havia sido muito claro sobre isso. Encarregadas de me preparar para a cerimônia. Elas me banharam em água perfumada com pétalas de flores da lua, que cresciam apenas sob luz de lua cheia e diziam trazer bênçãos da deusa. Secaram meu cabelo até que caísse em ondas castanho escuras por minhas costas. Depois trançaram seções laterais com fios de ouro e pérolas vermelhas, que pareciam brasas capturadas. E então, trouxeram o vestido. Não era branco como esperavam as noivas humanas. Era carmesim profundo, como sangue ou fogo, feito de seda tão fina que fluía como água. O corpete era bordado com runas douradas, as mesmas que adornavam o altar das chamas eternas, as mesmas que apareciam em minha pelagem de lobo. As mangas eram longas e fluidas, e quando me movia, o vestido parecia dançar com luz própria. O Alfa-Rei mandou fazer para você, disse uma das lobas com um sorriso. Ele descreveu cada detalhe, cada runa. Disse que você deveria usar seu fogo com orgulho. Lágrimas picaram meus olhos, mas não as deixei cair. Não agora. Quando finalmente desci as escadas da Torre Leste e emergi nos jardins onde a cerimônia seria realizada, o sol havia se posto completamente, deixando o céu em tons profundos de púrpura e azul. Tochas iluminavam um caminho de pétalas brancas que levava ao coração dos jardins, onde um círculo de pedras antigas, mais velho até que a alcateia, esperava. E lá, no centro do círculo, estava Cassius. Ele usava roupas formais negras, decoradas com fechos de prata em forma de cabeças de lobo, uma capa de pele de lobo cinza sobre os ombros. Mas era a expressão em seu rosto quando me viu que roubou minha respiração. Admiração, desejo, amor. Sim, amor. Ainda era novo, ainda estava crescendo, mas era real. Caminhei pelo corredor de pétalas, consciente de centenas de olhos observando. Toda a alcateia havia sido convocada para testemunhar, mas focada apenas nele. Quando alcancei o círculo, o alto sacerdote Dorian se adiantou. Ele estava vestido em suas vestes cerimoniais completas, mas parecia mais velho, mais cansado.
A traição de Isolde havia pesado nele. Mas quando seus olhos encontraram os meus, havia paz ali. E gratidão. Reunimo-nos sob a lua crescente. Sua voz ecoou pelos jardins, para testemunhar a união de dois mates destinados. Alfa Rei Cassius Noctis e Serafine da linhagem de fogo. Ele ergueu um cálice, não o cálice sagrado, mas um mais simples, ainda assim bonito, gravado com símbolos de lua e chamas entrelaçadas. O laço de mate é o mais sagrado de todos os presentes que a deusa nos dá. Não pode ser forçado, não pode ser quebrado. É eterno como as estrelas e feroz como o fogo. Virou-se para Cassius primeiro. Alfa Rei, você aceita esta loba como sua mate, sua igual, sua parceira em todas as coisas? Promete protegê-la, honrá-la, desafiá-la quando necessário e ficar ao seu lado mesmo quando as sombras caem? Aceito. A voz de Cassius era firme, sem hesitação. Prometo tudo isso e mais. Ela é minha mate, minha Luna, minha escolha agora e sempre. Dorian virou-se para mim, e seu rosto suavizou. Serafine, você aceita este lobo como seu mate, seu igual, seu parceiro em todas as coisas? Promete apoiá-lo, desafiá-lo quando necessário e ficar ao seu lado mesmo quando as chamas queimam muito altas? Pensei na jornada que me trouxe aqui, dos anos nas sombras, do terror no salão do julgamento, do momento em que meu lobo de fogo emergiu e mudou tudo. E pensei no lobo diante de mim, que se ajoelhou quando poderia ter comandado, que defendeu quando poderia ter rejeitado, que escolheu misericórdia quando poderia ter exigido sangue. Aceito, disse eu, minha voz clara e forte. Prometo tudo isso. Ele é meu mate, meu alfa, minha escolha, agora e sempre. Dorian sorriu. A primeira vez que o vi sorrir genuinamente desde a revelação sobre Isolde. Então bebam e deixem o laço ser selado perante a deusa e a alcateia. O cálice continha vinho misturado com ervas sagradas. Cassius bebeu primeiro, seus olhos nunca deixando os meus. Depois passou o cálice para mim. Quando bebi, o líquido era quente e doce, fazendo o formigamento se espalhar da minha língua até a ponta dos dedos. E então, porque era costume, porque a alcateia esperava, Cassius estendeu sua mão. Não uma ordem, um convite. Coloquei minha mão na dele, e o choque do toque, mesmo através do bonde já existente, fez faíscas literalmente dançarem onde nossas peles se encontraram. Pequenos lampejos de fogo dourado que fizeram a multidão ofegar. A deusa nos abençoa, murmurou Dorian com admiração. Vejam a manifestação do bonde verdadeiro. Cassius me puxou mais perto, até estarmos quase colados. Com testemunhas e bênçãos, eu os declaro mates unidos, proclamou Dorian. Que nenhum lobo separe o que a deusa uniu. E então Cassius me beijou. Não gentilmente, não casualmente, mas com toda a paixão contida dos dias desde nossa primeira revelação. O beijo era fogo e promessa, posse e devoção, tudo misturado em algo tão intenso que fez meus joelhos fraquejarem. A alcateia explodiu em uivos. Mesmo em forma humana, o som ancestral de celebração ecoou pelos jardins e além, até a floresta, onde lobos de patrulha responderam. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, Cassius manteve seus braços em volta de mim, me segurando firme. Minha Luna, ele sussurrou contra meu cabelo. Minha mate, finalmente, finalmente, ecoei, sentindo como se meu coração fosse explodir de felicidade. Houve um banquete depois, longas mesas carregadas com carne assada, pão quente, frutas e vinho. Música tocou, lobos dançaram, e pela primeira vez na minha vida, eu não estava servindo. Eu estava sendo servida. Era estranho, era maravilhoso, era assustador. Mas Cassius permaneceu ao meu lado durante tudo, sua presença constante e tranquilizadora. Ele me apresentou a líderes de patrulha, artesãos da alcateia, guerreiros e curandeiros. Cada um se curvou, me cumprimentou como Luna, ofereceu bênçãos. E lentamente, muito lentamente,
comecei a sentir que talvez pertencesse. Quando a lua finalmente subiu, grande e cheia e prateada, uma inquietação se espalhou pela multidão. Todos os lobos sentiam a chamada, a urgência de correr sob a lua, de deixar suas peles humanas e abraçar suas formas verdadeiras. Cassius se levantou, sua mão ainda segurando a minha. A tradição dita, anunciou ele para a alcateia reunida, que a Luna e o Alfa corram juntos na noite de sua união, que a alcateia o siga e testemunhe a força de seu bonde sob a lua da deusa. Ele olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Você está pronta? Eu estava. Pela primeira vez, eu estava pronta para me transformar sem medo, sem vergonha, sem esconder. Seguimos para o limite da floresta, onde os jardins davam lugar a pinheiros antigos. A alcateia nos seguiu, centenas de lobos formando um semicírculo respeitoso, dando-nos espaço. Juntos? Cassius perguntou suavemente. Juntos, concordei. A transformação veio mais facilmente agora. Meu corpo sabia o caminho, aceitava a mudança. O calor queimou através de mim, mas não era dor, era libertação. Em momentos, eu estava sobre 4 patas, minha pelagem flamejante brilhando sob a luz da lua. E ao meu lado, Cassius emergiu em sua forma de lobo, enorme, coberto de pelo negro como carvão, com olhos que brilhavam prateados. Ele era magnífico, um alfa verdadeiro em todo o seu poder. E quando ele olhou para mim, vi adoração misturada com desejo selvagem. Nós corremos, lado a lado através da floresta, saltando sobre troncos caídos, atravessando riachos, subindo penhascos rochosos. A alcateia corria atrás de nós, seus uivos preenchendo a noite, mas eu mal os notava. Tudo o que importava era isto: a sensação de vento em minha pelagem, a força de músculos trabalhando em perfeita sincronia, a alegria pura de finalmente correr livre. E ao meu lado, meu mate, meu parceiro, meu igual. Nós corremos até que a lua estivesse alta, até que nossos músculos queimassem, de uma maneira boa, até que chegamos a uma clareira no topo de um penhasco que dava vista para todo o território da alcateia. Ali, sob a lua cheia, cercados pelo brilho suave de minha pelagem flamejante, nós paramos. Cassius se transformou de volta primeiro, sua forma humana emergindo sob a luz da lua. Eu segui, e quando estava sobre 2 pés novamente, ele me puxou em seus braços. Você é a coisa mais bonita que já vi, ele disse, sua voz rouca, em qualquer forma. Mesmo quando eu estava limpando pisos? Ele riu, um som baixo e quente. Especialmente então, porque você tinha força e graça mesmo quando acreditava ser invisível. Seus dedos traçaram a linha do meu maxilar, descendo pelo meu pescoço. Mas agora você sabe a verdade. Você nunca foi invisível. Você sempre foi extraordinária. Apenas levou tempo para que o mundo visse. Beijei-o então, ali sob a lua, sabendo que a alcateia estava esperando abaixo, mas não me importando. Isto era nosso. Este momento, esta promessa, este começo. Quando finalmente retornamos para a da alcateia que esperava, transformados e vestidos nas roupas que havíamos deixado na borda da floresta, encontramos algo inesperado. Isolde. Ela estava de pé perto dos portões, escoltada por 2 guardas, vestida em roupas simples de viagem. Ao amanhecer, ela partiria para o Vale do Cervo. Quando me viu, ela hesitou, então se aproximou lentamente. Luna, ela disse, e a palavra soou estranha em seus lábios. Eu vim me despedir. Estudei-a. Esta mulher que havia tentado me destruir, que agora estava quebrada e humilde. Isolde, respondi calmamente. Eu sei que não tenho direito de pedir. Ela continuou, suas palavras precipitadas. Mas espero que você possa algum dia perdoar. Não esquecer. Mas talvez perdoar. Olhei para Cassius, que mantinha sua expressão neutra, deixando a decisão comigo. Perdão não é dado, disse eu finalmente. É conquistado. Mas se você trabalhar nos próximos 10 anos,
Se você aprender humildade e compaixão, então talvez quando você pedir para retornar, eu considerarei. Não era perdão, mas era esperança. E às vezes, era tudo o que alguém precisava. Isolde assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Obrigada, Luna, por misericórdia. Por me ver como algo além de meus piores atos. Ela se curvou, profunda e sincera, então virou-se e desapareceu com sua escolta. Cassius me puxou contra seu lado. Você tem um coração gentil. E você tem um coração forte, respondi. Juntos, talvez possamos equilibrar um ao outro. Talvez, ele concordou com um sorriso. Naquela noite, em nossos aposentos compartilhados, não mais separados, não mais esperando, Cassius me segurou perto, enquanto estávamos na varanda, olhando para a floresta banhada de luar. Haverá desafios, ele disse suavemente. As outras alcateias vão testar você, testar nós. Há rumores de que alguns dos anciões do Conselho das 4 Alcateias não ficaram felizes com sua ascensão. Eles temem o que uma loba de fogo poderia significar para o equilíbrio de poder. Eu sei, disse eu. E sabia. Aurélia havia avisado. O próprio Cassius havia me alertado. Mas não estou com medo. Não mais. Porque passei minha vida inteira com medo. Com medo de ser rejeitada. Com medo de não ser suficiente. Com medo de meu próprio poder. E onde isso me levou? A quase ser exilada, quase morta. Virei-me para olhá-lo diretamente. Mas quando finalmente deixei o fogo queimar, quando parei de esconder o que eu era, tudo mudou. Então não, eu não tenho medo dos desafios vindouros. Porque tenho você ao meu lado. Tenho uma alcateia que está aprendendo a confiar em mim. E tenho fogo em minhas veias que foi dado pela própria deusa. Um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto dele. Essa é minha Luna. Minha mate feroz e flamejante. Ele me beijou mais uma vez, gentil agora, uma promessa de todas as noites por vir. E enquanto eu estava ali em seus braços, olhando para a terra que agora era minha para proteger, pensei em tudo que havia mudado. Uma semana atrás, eu era Serafine, a serva. Invisível, insignificante, assustada. Hoje, eu era Serafine da linhagem de fogo, Luna da alcateia Pedra da Lua, mate do Alfa Rei Cassius, herdeira de Aurélia, a primeira Luna. E talvez mais importante que qualquer título, eu era livre. Livre para ser poderosa, livre para ser gentil, livre para queimar tão brilhante quanto as chamas em meu sangue. Eles haviam ordenado que eu me transformasse para provar minha vergonha. Em vez disso, provei minha glória. E o altar, o mundo inteiro, havia se incendiado com a verdade. A vergonha que tentaram impor a mim se transformou no fogo que me coroou. E eu nunca mais viveria nas sombras novamente. Então, você gostou da história de Serafine? Da serva que se tornou Luna? Da loba de fogo que transformou vergonha em glória? Me conta nos comentários. Qual foi seu momento favorito? Foi quando ela se transformou pela primeira vez e o altar inteiro se incendiou? Quando Cassius se ajoelhou diante dela e reconheceu o mate bond? Ou quando ela escolheu misericórdia para Isolde ao invés de vingança? E aqui vai a pergunta que todos querem saber. Você acha que as outras 3 alcateias vão aceitar o retorno da linhagem de fogo? Ou eles vão declarar guerra? Deixa a sua teoria nos comentários. Ah, e não esquece de me contar de qual cidade ou estado você está assistindo para eu dar um alô especial no próximo vídeo. Shout-out para nossos lobos incríveis de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará e todos os cantos do Brasil e do mundo que acompanham os contos do Alfa. Se você quer mais histórias de lobisomens, de mates destinados, de poder oculto sendo revelado, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum upload. E se você tem um título que você gostaria que eu transformasse em história, deixa nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima aventura, meus lobos. Que a lua ilumine seu caminho e que vocês nunca tenham medo de deixar seu próprio fogo queimar. Até logo. E lembrem-se, a vergonha que tentam impor a você
pode ser a glória que estava esperando para despertar.